Sua Bíblia, por favor. Mateus, capítulo 26, versículos que vão do versículo 26 até o versículo 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 30. Estejamos de pé em respeito ao Evangelho. Está escrito assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desde a hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra de salvação. Graças a Deus. Tomai os vossos assentos. Hoje é a quinta-feira, se quisermos, quinta-feira santa. Um dos dias mais preenchidos da jornada de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, na semana da sua vicariedade, na semana do concerto entre o céu e a terra. Hoje, em muito breve tempo, eu gostava de levar-vos a reflexão sobre uma graciosa refeição. Repita comigo: uma graciosa refeição. Mais uma vez, uma graciosa refeição. Uma graciosa refeição. Praticamente, mesmo nas sociedades humanas, grandes amigos comem juntos. Grandes amigas lancham juntos. Por isso que é uma vergonha muito grande para a humanidade quando alguém mata o seu amigo através do veneno colocado na comida. Porque a comida é o ponto de interseção entre a nossa amizade. A mesa une as pessoas. Depois de uma discussão, as pessoas precisam voltar à mesa para comer juntos. A mesa é o símbolo de unidade, símbolo de que a dor passou. A mesa significa que nós podemos conversar, ainda que não concordemos com tudo, mas podemos conversar. Uma bendita refeição. Jesus, por essas horas, na cidade de Jerusalém, convida os seus discípulos para preparar a ceia, ou seja, a Páscoa, como era costume. Jesus orientou os discípulos e eles foram até a cidade e prepararam um cenáculo. Estava tudo montado. Assaram o cabrito, assaram o cordeiro, fizeram os pães asmos, prepararam as ervas amargas e estavam comendo. O meu texto diz que enquanto comiam, portanto, separados, na mesma mesa, mas cada um comendo um pouco de si, mastigando carne, bebendo o vinho que estava sobre a mesa. Era um ambiente de estrondosa alegria, de estrondosa festa. Pelo que quando Jesus disse que um de vós há de me trair em plena mesa, foi uma grande decepção. Porque era bom que Jesus tivesse anunciado isso quando estivessem caminhando, mas não na hora da refeição. Porque a hora da refeição é de facto uma hora sagrada. E Jesus introduz, enquanto comiam, ele se levanta. E ao se levantar, ele começa agora aqui a instituir diante da continuidade. Dito de outra forma, esta é uma graciosa refeição. A ceia, portanto, ou se quisermos a Páscoa antes da ceia. Porque ela é aqui celebrada em estilo de continuidade da tradição e instituição de um sacramento. O que eu quero dizer? Jesus não celebrou a ceia. Jesus celebrou a Páscoa e na Páscoa instituiu a ceia. Amém? A Páscoa da continuidade é interrompida pela inserção da ceia. A Páscoa que era mínima é interrompida pela grande manifestação da ceia. A Páscoa que era perspectiva foi interrompida pela ceia que é retrospectiva. O cordeiro que era imolado na Páscoa encontra a expressão dele na pessoa de Cristo. Então o que é que nós vemos aqui nesta mesa, meus irmãos? Nós vemos continuidade e instituição.
Jesus continuou, mas depois instituiu. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, como é que a Páscoa devia ser celebrada. Eles deviam reunir-se, matar o cordeiro, colocar as umbrais da porta, comer assado, não partir os ossos. E Jesus cumpriu com tudo isso. Mas depois de cumprir a continuidade, ele agora institui. Lucas 22:19 diz, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Há aqui uma metonímia. O que é uma metonímia, pastor? Ele segura o pão e atribui o pão ao seu corpo. Bom, os católicos dizem que de facto aquele pão que estava na mão de Cristo tornou-se literalmente o corpo de Cristo. Mas nós, os reformados da linha bíblica, nós cremos que Jesus usou uma metonímia. Não é que o pão nas suas mãos transformou-se no seu corpo, porque senão ele teria desaparecido e ficaria só o pão à frente dos discípulos. O que acontece é algo muito mais bonito. O que acontece é Jesus apresentando aos seus discípulos a síntese, a conclusão, a condensação de todos os sacrifícios feitos antes dele, sendo resumidos num só momento. E com esta frase, isto é o meu corpo. Então Jesus institui a ceia na Páscoa judaica, dando fim ao modelo antigo e instituindo um modelo novo. A Páscoa é a perspectiva da ceia. A ceia é a retrospectiva da Páscoa. Dito de outra forma, a Páscoa via a ceia à frente. A ceia vê a Páscoa atrás. Mas o meu texto também diz que Jesus disse que eu não mais vou tomar este cálice só naquele dia quando encontrarmos-nos com o meu Pai. Então significa, a Páscoa só conhece o passado e esperava o futuro. A ceia conhece o passado da Páscoa, conhece o presente da sua instituição e é um redesenho, é um anteviver do futuro que nós aguardamos na vinda vindoura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando alguém, por alguma razão, mania, pressa, falta de concentração, falta de consideração, não participa regularmente da ceia, esta pessoa está perdendo este triplo privilégio. Recuar no passado da instituição, perder o presente da confissão e não sentir o futuro chegando a cada dia que a ceia é celebrada. Toda vez que alguém se furta, porque está apressado, tenho que sair com o namorado, tenho que assistir jogo, tenho que ir passear e abandona a mesa do Senhor, o cartão fica todo ele vazio, não é porque a junta vai reunir consigo, mas você está a perder esta comunicação do céu para com a terra. Você está a deixar de compreender o discurso de Deus. Você está colocando algodão nos teus tímpanos, pelo que não estás ouvindo a gramática divina. Então a ceia de Cristo é continuidade na Páscoa e instituição da ceia. Mas, meus irmãos, o que de facto está a acontecer aqui é substituição. Jesus fez, ao instituir a ceia agora, 3 formas de substituição. Primeiro, substituição por sucessão. Depois, substituição por essência. E, finalmente, substituição por extensão. Eu me explico olhando para o texto. O texto diz assim, e enquanto comiam, era algo que não se fazia. Todos comiam, era algo. Mas Jesus faz algo que não se fazia. Substituição de sucessão. Tomou Jesus um pão. Por quê? Porque haviam outros pães sobre a mesa. E abençoando, partiu e disse, isto é o meu corpo. Os pais faziam isso quando celebravam a Páscoa. Mas diziam assim, este pão representa o corpo do cordeiro que Deus nos mandou matar quando saímos do Egito. Nunca nenhum pai pessoalizou este discurso. Pela primeira vez na história de Israel, vemos alguém dizendo, este pão não simboliza, este pão é o meu corpo. Aquilo que os vossos avós foram vos falando, hoje está diante de vós.
este é o meu corpo. Então, substituição por sucessão. A Páscoa termina nos modelos judaicos e é numericamente sucedida pela ceia. A Páscoa é 1, a ceia é 2. Mas a Páscoa 1 não tem a ceia 2. A ceia 2 é 2 em si e é 1 porque inclui também a Páscoa. A Páscoa é incompleta. Precisa da ceia. Mas a ceia é completa, ainda que não haja a Páscoa. Isso é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 a 8 diz: lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aleluia, irmãos. Amém. Substituição por sucessão. 1 dá lugar a 2. Mas essa substituição por sucessão não seria suficiente para a nossa salvação. Era necessário dar-se substituição por essência. O meu texto também defende esta premissa. O texto diz que Jesus tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Essência. E como eu dizia, embora a substância do pão e do corpo de Cristo continuavam separadas, portanto, o corpo de Cristo fisicamente com ele, mas ele atribui o símbolo do seu corpo ao pão, ainda assim nós cremos que, em essência, se comparado ao Cordeiro Pascal da tradição judaica, em essência, há aqui uma sucessão. Por quê? Porque os elementos da ceia, os elementos da Páscoa judaica, em essência, simbolizavam a libertação no Egito, depois de 430 anos de escravatura. Agora, no Novo Testamento, em essência, o corpo e o sangue de Cristo representam a aceitação, a substituição, a abertura de conversações entre o reino de Deus e os homens que se acham perdidos. Os efeitos da Páscoa eram compreendidos pelos judeus. Os efeitos da ceia são aceitos por toda a igreja cristã. Termino então com a última substituição, que é a substituição por extensão. O meu texto diz que este corpo e este sangue é dado em favor de muitos, ainda que não em favor de todos. O que significa em favor de muitos? Reparem que o grego não entendia a essência da Páscoa. O romano não entendia a essência da Páscoa. O assírio não entendia a essência da Páscoa. O angolano não entenderia a essência da Páscoa. Então, dá-se uma substituição de extensão. Dito de outra forma, os benefícios da Páscoa judaica eram compreendidos numa dimensão nacionalista. Os judeus olhavam para a festa da Páscoa como um patrimônio religioso e cultural deles, não incluindo os outros. Era a festa deles, dos judeus. Era algo da família dos judeus. Não incluiriam os estrangeiros. Os estrangeiros podiam participar, mas tinham uma série de regras. Mas a festa era exclusiva do povo judeu. Mas quando Jesus vem e institui a ceia, ele então substitui também a extensão deste sacrifício. Ela sai das fronteiras, os benefícios da ceia agora saem das fronteiras judaicas e se vão estender para as fronteiras de todo o mundo. Hebreus 9,15 é claro. E por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões cometidas diante do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluia, irmãos. Amém. Então termino com algumas aplicações. Pastor, o que significa então participarmos desta ceia nesta quinta-feira? Significa um ato de graça. Olhemos para a constituição da mesa da ceia. Estavam os 12 no princípio, mas depois a festa acabou apenas com menos um. Jesus é omnisciente, ele sabe todas as coisas. Jesus já sabia o que estava acontecendo no coração de Judas. Ainda assim deixou que Judas entrasse no sítio onde eles deviam comer. Deixa-me te perguntar uma coisa. Você acha que Deus não sabe o que você fez a semana passada? E ainda assim você terá coragem de vir à mesa do Senhor?
Ato de graça. Compaixão. Você ofendeu o culpa-pata. Você ofendeu o seu marido. Você mandou uma mensagem difícil para a sua própria família. Não tens razões morais para vir para aqui. Do ponto de vista humano e técnico bíblico, não há condições de você estar aqui. Não há. Então, todas as vezes que a mesa da ceia é colocada, há dois sentimentos: o medo e o desejo. O medo porque sei o que fiz e o desejo de vir para ser perdoado. Sim, é isso que nós vivemos. O medo e o desejo. Eu vos garanto que se o Deus do Antigo Testamento continuasse com toda a sua crueldade, toda vez que alguém entrasse no Santo dos Santos com pecado, caísse naquele momento, as igrejas estariam muito mais limpas e muito mais vazias. Há quem gostaria que fosse assim. Eu não. Eu não. Por uma razão muito simples, porque até nem teria alguém que vai celebrar a própria Santa Ceia. Porque todos nós iríamos cair um dia. Quem iria sobrar? Quer dizer que não, sobrei sozinho, consigo pegar a bandeja. Ô Chile. Não, eu vou dar o ensaio. Tchau, envio vela. A ceia é um convite. Por isso não temam. Aproximai-vos com fé e tomai este santo sacramento para o vosso conforto. A esta comunhão não vos aproximeis por imposição, mas aproximai-vos porque podeis. Há pessoas que dizem mesmo assim: eu já não participo mais da ceia. Estás sobre disciplina? Não, mas porque também demora muito. O pastor começa aí a falar muito, depois a ceia vai até às 12, vai até às 13. No dia do teu funeral também teremos pressa. Também teremos pressa. Sim, no dia do teu funeral também teremos pressa. Vamos pegar a sua urna, vamos fazer como bola de basquete. Vamos pegar o buraco aí. 1, 2, 3. E você vai cair lá. Porque quem é apressado com as coisas de Deus não merece reverência na hora de o abandonar. Amém. Sim. Aqui se faz, aqui. Isso é um princípio bíblico. Wali milangamba ou combatela com ele. Comeste. A minha mãe diz: recusaste a pessoa que está te ajudar. Na hora de pegar o peso, quem é que vai te ajudar? Se você está repleto, o outro tem fome. Essa é a questão. Esse é o problema que nós temos na igreja. Wali milangamba ou combatela com ele. Quem te vai ajudar? E a vida é tão complexa que quando a escuridão chegar, até a tua própria sombra vai te fugir. Até a tua sombra vai te fugir. Você ficará isolado e entrega a sua própria sorte. Por isso, nunca brinque com a mesa do Senhor. Nunca cuspa no copo e no prato que Cristo está te oferecendo. Tome todos os dias que tiveres oportunidade, porque nunca sabes quando é a sua última ceia. E todos os pecados confessados na ceia, eles são entregues à graça de Deus, são perdoados purificadamente. E Deus diz: eu ouvi a sua oração, o teu pecado foi perdoado, você é minha filha, mas vai e não peca mais. Alguém está falando, Deus está falando com alguém isso hoje. Venha, tome da ceia, vai e não peques mais. Pergunta: será que é contigo que Deus está a falar? Pergunta ao seu amigo. Pergunte outra vez, se calhar sentaste com um teimoso que não ouve bem.